E aí galera, bom dia! Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo de geometria analítica. Hoje a gente vai dar uma relembrada em distância entre dois pontos, que foi o que a gente estudou na aula passada, e aprofundar um pouquinho a mais sobre esse conteúdo. E ver mais um ponto chamado equidistância entre dois pontos, ok? Vamos lá. Dando a relembrada aqui em distância entre dois pontos, vamos resolver um exemplo. Calcule a distância entre os pontos A, menos 2 e 4, e B, menos 5 e 1. A formulazinha da distância entre dois pontos é distância igual, abre raiz, né? x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1, fecha o parênteses, ao quadrado. Aí, quando você tem dois pontos, você atribui o x1, y1, x2, y2 aonde você quiser. Eu vou dizer aqui que o ponto A, esse cara é o x1 e esse é o y1. E aqui no ponto B eu vou dizer que esse é o x2 e esse é o y2. A partir do momento que eu atribuir esses valores, eu posso resolver tranquilamente seguindo a fórmula. Então, como é que vai ficar? Quem é o x2 é o menos 5, menos o x1, que é o menos 2. Aí, ó, você tem o menos da forma com o menos do 2. Então, menos com menos vai dar mais. Fecha o parênteses ao quadrado. Agora, y2, que é o menos 5, menos da forma. O y1, que é... correção aqui, o y2 é menos 1. Menos o y1, que é 4 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar, ó, menos 5 mais 2. Quando os sinais são diferentes, isso aqui eu faço, subtraio, dou o sinal do maior. Então, menos 5 mais 2 vai ficar menos 3 ao quadrado. E 1 menos 4 vai ficar menos 3 ao quadrado. Agora, resolvendo essas potências, eu vou ter menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. E menos 3 ao quadrado também, menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. 9 mais 9 vai dar 18. Como 18 não tem uma raiz quadrada exata, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esse 18. Como 18 é um número par, a gente começa dividindo por 2. 18 por 2 vai dar 9. 9 não é par, então a gente vai dividir por 3. 9 por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Agora a gente junta esses dois 3 e vai ficar com 3 ao quadrado. Esse 2 está sozinho, vai ficar aqui só. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Agora o número que tem esse expoentezinho vai cortar, né? Ó, o 2 corta com raiz, esse 3 sai. Esse 2 não vai ter o expoentezinho, vai ficar dentro da raiz. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B vai ser 3 raiz de 2. Ok? Agora, vamos ver como é que vai ficar isso dentro do plano cartesiano, só para a gente ter a prova. Então, vamos lá marcar esses pontos aqui, ó. O ponto A é o ponto menos 2 e 4, aqui no plano cartesiano. Menos 2 e 4, menos 2 aqui no x, 4 no y, esse pontinho vai ser bem aqui, né? Ó. Menos 2 do x e o 4 do y. Então, aqui é o nosso ponto A. O nosso ponto B é menos 5 no x e 1 no y. Menos 5 no x está bem aqui, ó. E 1 no y vai estar bem aqui, ó. Lembrando que o eixo x é o eixo das abscissas e o eixo y é o eixo das ordenadas. Então, se algum problema vier falando assim, o ponto, sei lá, o ponto C pertence ao eixo das abscissas, então significa que a ordenada é 0 e que o ponto vai estar aqui no eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, vamos calcular aqui a distância entre o ponto A e o ponto B, né? Traçar uma reta aqui, só para a gente ter uma noção. Aí, a gente encontrou aqui que essa distância é o quê? É 3 raiz de 2.
Então, como é que vai ficar esse 3 raiz de 2? Se você pegar aqui uma calculadora e colocar raiz de 2, você vai obter o número 1,41. Aqui é 3 raiz de 2. Então, a raiz de 2 é 1,41 vezes 3, vai dar 4,24 centímetros. Então, se a gente for colocar isso aqui em centímetros, seria 4,24 centímetros aproximadamente, né? Porque é um número decimal infinito e não periódico, né? A raiz de 2 é um número irracional. Então, só para a gente comprovar aqui, vamos colocar a regrinha aqui, para a gente ver. Ó. Tá vendo aqui, ó? 4, aí 1, 2, ó. Aí depois tá o pontinho. Então, tá comprovada aí a veracidade. Em outras palavras, se você prestar atenção, você pode perceber também, ó, que a distância entre dois pontos nada mais é do que o velho teorema de Pitágoras. Se você analisar direitinho, você vai ter aqui um triângulo retângulo. Ó. Então, aqui você vai ter um cateto, aqui você vai ter outro cateto e aqui vai ser a hipotenusa. Então, outra forma de calcular, se você tivesse com os pontos no plano cartesiano, seria ver aqui essa distância. 1, 2, 3, ó. Esse lado aqui mede 3 unidades. Esse aqui, ó, 1, 2, 3. Esse lado aqui também vai medir 3 unidades. Essa distância aqui entre o ponto A e o ponto B, você pode atribuir o teorema de Pitágoras. Fazer aqui no cantinho. Você pode dizer que a distância A ao quadrado, né? Seguindo a fórmula do teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Você pode dizer que a distância ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. 9 mais 9 é 18. Daí esse quadradinho vai passar como raiz. Ó. Raiz de 18. A gente chega nessa mesma definição que a gente chegou aqui em cima da fórmula. Então, a distância entre dois pontos, se você analisar direitinho, nada mais é do que o velho teorema de Pitágoras. Bom, agora a gente vai fazer um exemplozinho um pouquinho mais aprofundado sobre distância entre dois pontos. Vamos lá. A distância do ponto A de coordenadas A e 1 e B de coordenadas 1 e 5 é igual a 5. Calcule o valor da abscissa A. Ele está me dando um ponto aqui, ó, que eu não sei qual é o valor da abscissa. Eu sei que é A, é uma letra. Está me dando aqui o ponto B e ele está me dizendo que a distância entre esses dois números vai ser igual a 5 e está pedindo para mim calcular o valor desse Azinho aqui, ó. Ou seja, o valor da abscissa desse ponto para que a distância entre eles seja igual a 5. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Usar novamente aqui a fórmula da distância entre dois pontos, porque a questão está me dizendo que a distância entre esse ponto e esse ponto é igual a 5. Então, eu vou dizer que esse cara aqui é o x1, que esse cara aqui é o y1, esse aqui é o x2 e esse aqui vai ser o y2. E vou colocar na fórmula da distância entre dois pontos. Ó. O que diz a fórmula? Que é o x2 menos o x1. Então, vai ficar 1, que é o x2, menos o x1, que é A, ao quadrado, mais o y2, que é o 5, menos o y1, que é o 1, ao quadrado. E a questão está me dizendo, ó, que a distância entre esses dois é igual a 5. Ok? Agora vamos resolver. Ó, como é que eu vou fazer 1 menos a ao quadrado? Lembra dos produtos notáveis? 1 menos a ao quadrado, como é que vai ficar? Vai ficar 1 menos a vezes 1 menos a. Ok? Como é que eu vou resolver isso aqui? Ó? 1 vezes 1, 1 vezes menos a, menos a. Menos a vezes 1, menos a. E menos a vezes menos a, ó, menos com menos vai dar mais a ao quadrado. Juntando essa parte aqui, ó, repete o 1, menos a com menos a vai dar menos 2a
mais a ao quadrado. Então, a resposta de 1 menos a ao quadrado vai ser isso aqui, ó. Raiz de 1, está entre parênteses, né? Menos 2a mais a ao quadrado. 5 menos 1 vai dar 4 ao quadrado igual a 5. Continuando aqui a resolução, dentro da raiz, 1 menos 2a mais a ao quadrado, mais, agora vamos resolver esse 4 ao quadrado. 16 vai ser igual a 5. O que dá para fazer aqui agora? Ó? Juntar esse 1 com esse mais 16. Vamos aproveitar e já colocando aqui na ordem, primeiro que tem potência, a ao quadrado menos 2a. Agora eu vou juntar esse 1 com esse mais 16. 1 mais 16 vai dar mais 17. Isso aqui dentro da raiz, claro, igual a 5. Perceba que isso aqui está me parecendo uma equação do segundo grau, concordam? Na equação do segundo grau, como é que eu faço para resolver? Eu preciso ter uma equação que ela seja igual a zero e que ela não tenha essa raiz. Então, como é que eu vou fazer para tirar essa raiz? Vai ficar a ao quadrado menos 2a mais 17. E essa raiz aqui, ela vai passar para o outro lado da igualdade como sendo o expoentezinho aqui do 5. Porque pensa aqui comigo, se eu tiver uma expressão x ao quadrado igual a 9, como é que eu faço para tirar esse quadradinho? Não é passando ele como raiz? Então, se eu tiver uma raiz, eu vou passar para o outro lado como o expoente. Então, vai ficar igual a 5 ao quadrado. Então, continuando aqui, a gente vai ficar com a ao quadrado menos 2a mais 17 igual, aí eu resolvo a potência, 5 ao quadrado é 25. Para ficar uma equação do segundo grau perfeita, ela tem que estar igual a zero. Então, vai ficar a ao quadrado menos 2a mais 17. Aí, esse 25 vai passar para antes da igualdade, trocando o sinal, menos 25, e eu vou igualar ela a zero. Continuando aqui em cima, vai ficar a ao quadrado menos 2a, 17 menos 25. 17 menos 25, eu vou subtrair, dar o sinal do maior, vai dar menos 8 igual a zero. A partir daqui, eu tenho uma equação do segundo grau completa. Esse aqui é o valor do A, esse aqui é o valor do B e esse aqui é o valor do C. Agora, a gente vai resolver como? Quem lembra? Delta é igual a B ao quadrado menos 4, que multiplica A e que multiplica C. Então, delta é igual. O valor do B é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor do A, quando a variável está sozinha, é 1, vezes o valor do C, que é menos 8. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 8 é 32. Então, delta é igual a 4 mais 32, 36. Agora, a gente vai para x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Ok? Então, x é igual a menos... Aí, quem é o b? Ó, menos 2. Então, eu vou juntar o menos da forma com o menos do 2, então vai ficar mais 2. Mais ou menos a raiz do delta, que é 36. A raiz de 36 é 6. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, daqui eu vou tirar o x' e o x duas linhas. No x' eu vou usar o sinal de mais, então vai ficar 2 mais 6 dividido por 2. 2 mais 6 é 8, 8 dividido por 2 vai dar 4. E no x duas linhas eu vou usar o sinalzinho de menos, então 2 menos 6 dividido por 2. 2 menos 6 vai dar menos 4,
que dividido por 2 vai dar menos 2. Ok? Então, nesse caso aqui, o valor da abscissa A, para que a distância entre o ponto A e o ponto B seja igual a 5, ou vai ser 4 ou vai ser menos 2. Qualquer um desses dois aqui, se você colocar ou 4 ou menos 2 no lugar daquela abscissa A, a distância entre esses pontos vai ser 5. Ok? Agora vamos para um próximo tópico. E aí, pessoal, continuando, agora vamos para equidistância entre dois pontos, beleza? O que são pontos equidistantes? Ó, vamos pegar aqui essas tampas de caneta para me mostrar o que seriam pontos equidistantes. Por exemplo, tenho esse ponto bem aqui, essa caneta aqui, e tenho mais essa daqui, por exemplo, bem aqui, e essa outra mais ou menos bem aqui. Como é que esses pontos serão equidistantes? Esses dois pontos aqui, ó, o preto e o azul, serão equidistantes do ponto vermelho se a distância do ponto preto ao ponto vermelho for a mesma distância do ponto azul ao ponto vermelho. Então, eu posso dizer que o ponto azul e o ponto preto eles são equidistantes do ponto vermelho. Beleza? Então, pontos equidistantes é isso. Agora, vamos ver como é que fica isso aqui numa situação exemplo. Vamos lá. Um ponto P de coordenadas 1 e A, ó, tem o valor da abscissa, mas não tem o valor da ordenada, é equidistante dos pontos A de coordenadas 3 e 1 e B de coordenadas 2 e 4. Calcule a ordenada do ponto P. Então, o que eu tenho que fazer? Ó, achar o valorzinho dessa ordenada aqui para que o ponto A e o ponto B eles sejam equidistantes do ponto P. Beleza? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o princípio de distância entre dois pontos. O que eu vou fazer? Eu vou dizer que a distância do ponto A ao ponto P, ó, a distância do ponto A ao ponto P, ela é igual à distância do ponto B ao ponto P. Porque essa é a condição para que eles sejam equidistantes. A distância tem que ser as mesmas. Ok? Então, a partir daqui, eu vou começar o meu cálculo. Então, se eu quero encontrar a distância do ponto A ao ponto P, eu vou só recolocá-los aqui para facilitar. Ponto A de coordenadas 3 e 1 e o ponto P de coordenadas 1 e A. E a distância entre eles vai ser igual, vou colocar aqui agora a coordenada do ponto B, 2 e 4, e do ponto P, que é 1 e A. Ok? Vou colocar assim para ficar organizadinho, porque agora o que vai acontecer? Esse cara é o x1, esse cara é o y1, esse aqui é o x2 e esse aqui é o y2. Ok? Então, como é que vai ficar aqui? Ó? Já que eu estou calculando a distância entre esses pontos, eu vou lá para a fórmula da distância entre dois pontos, que é x2, 1, menos o x1 ao quadrado, mais y2a menos y1 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual à distância desse ponto a esse ponto. Então, aqui também eu vou atribuir, chamar esse cara de x1, esse aqui de y1, esse aqui de x2 e esse aqui de y2. Beleza? Então, aplicando a fórmula aqui também, ó, x2 é 1 menos o x1, 2 ao quadrado, mais o y2, que é a, menos o y1, que é 4, ao quadrado. Então, essa é a condição para que os pontos sejam equidistantes, né? Ter a mesma distância. A partir daqui, eu posso começar a resolver. 1 menos 3 é 2, 2 ao quadrado é 4. Aliás, 1 menos 3 é menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. Mais a menos 1 ao quadrado. Mais uma vez, vai ficar aquele casozinho de produto notável. Vamos fazer aqui embaixo. A menos 1 ao quadrado vai ser igual a menos 1 vezes a menos 1. Então, vai ficar a vezes a ao quadrado, a vezes menos 1, menos a, menos 1 vezes a é menos a,
e menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Então, isso aqui vai ficar a ao quadrado menos 2a mais 1. Então, a resposta de a menos 1 ao quadrado vai ser a ao quadrado menos 2a mais 1. Igual, agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 1 menos 2 vai dar menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Agora vamos fazer a menos 4a ao quadrado. A menos 4 ao quadrado vai ser igual a menos 4 vezes a menos 4. Então, a vezes a vai dar a ao quadrado. A vezes menos 4 vai dar menos 4a. Menos 4 vezes a vai dar menos 4a. E menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. Menos 4 com menos 4, repete sinal e soma, vai dar menos 8a mais 16. Então, aqui em cima, a menos 4 ao quadrado, a resposta vai ser a ao quadrado menos 8a mais 16. Ok? O que eu posso fazer agora? Eu posso juntar esse 4 com esse 1 aqui, e eu posso juntar esse 1 com esse mais 16 aqui, não posso? Então, repete aqui a raiz, e vou colocar a ao quadrado menos 2a, e 4 mais 1 vai dar mais 5, igual, aqui, ó, a ao quadrado menos 8a, e esse 1 mais 16 vai dar mais 17. Agora, olha aqui que coisa legal que eu posso fazer. Isso aqui não é igualdade? Essa raiz não é igual a essa raiz? Ó. Então, aqui tchau e aqui tchau. Esse a ao quadrado não é igual a esse a ao quadrado? Então, aqui toma e aqui toma. Mandei embora essa raiz e esse a ao quadrado, porque é uma igualdade, ficou tudo igual. Sobrou quem? Menos 2a mais 5 igual a menos 8a mais 17. Ficou uma equaçãozinha do primeiro grau. Não ficou nenhuma do segundo. Como é que eu resolvo isso aqui? Repete o menos 2a. Esse menos 8 vai passar para cá, mais 8a, igual. Esse mais 5 vai passar para cá, menos 5. E esse mais 17 permanece, mais 17. Menos 2 mais 8, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar 6a. Menos 5 mais 17, subtrai e dá o sinal do maior, vai dar 12. Então, eu tenho que a é igual a 12 e esse 6 vai passar dividindo. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então, para que o ponto P seja equidistante do ponto A e do ponto B ao mesmo tempo, o valor da abscissa A vai ter que ser 2. Beleza? Vamos ver como é que fica isso lá no plano cartesiano. Vamos lá. O ponto P, ele tem coordenadas 1 no x e a gente não sabia qual era a coordenada do ponto Y e a gente encontrou lá que era 2. Então, o ponto P ele vai estar bem aqui, ó. Beleza? Pela coordenada que a gente encontrou. E lá aqui na questão, ó, vamos ver qual era a coordenada do ponto A e do ponto B. O ponto A era a coordenada 3 e 1. 3 no x e 1 no y vai estar bem aqui, ó. Aqui é o ponto A. E o ponto B, a coordenada dele é 2 e 4. 2 no x e 4 no y. 2 no x e 4 no y vai estar bem aqui. Beleza? Aqui é o ponto B. Então, só relembrando que seriam pontos equidistantes. Pontos equidistantes seria dizer que a distância do ponto A ao ponto P, traçar uma reta aqui.
teria que ser igual à distância do ponto P ao ponto B. Tração a retinha aqui também. Dá para perceber visualmente aqui que é a mesma distância, se a gente quiser conferir aqui com a régua, que está dando aproximadamente 2,35 centímetros, a distância do ponto P ao ponto B, e a distância do ponto P ao ponto A também está dando aqui aproximadamente 2,35 centímetros. Então era isso, galera, a aula de hoje. A gente relembrou distância entre dois pontos, fez mais esse exemplozinho aqui aprofundado sobre distância entre dois pontos e entendeu o que seria equidistância entre dois pontos, ok? Então tchau, até a próxima.